Olá, meus amores, bem-vindos ao canal Fraterno Kids. Tudo bem com vocês? Estamos conversando esses dias sobre o comportamento infantil. E aí já conversamos um pouco sobre a birra, sobre o tédio. E hoje é dia de conversar sobre as inquietudes, a inquietação da criança. Aquele comportamento que acaba desgastando um pouco a família, o ambiente e também a própria criança. A própria criança fica cansada também daquela inquietude toda e que acaba causando algum estresse familiar. Vamos conversar sobre essa inquietação e até que ponto essa inquietação é normal. Pode-se taxar a criança que é inquieta como hiperativa? Hoje em dia isso tem acontecido muito, taxada como uma transtorno de comportamento, né? A criança hiperativa. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas antes a gente vai lembrar um pouco sobre o que é essa inquietação no ser humano. Essa inquietação no ser humano é natural? Vamos pensar sobre isso levando o nosso conhecimento um pouco para Gênesis. Vamos aprender um pouquinho sobre essa inquietação em Gênesis. Gênesis 12, versículo 1, é a história de Abraão. O Senhor fala assim para Abraão em Gênesis 12, 1. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí a gente já vê uma inquietação. Ele vai sair de um lugar e vai para outro. Não bastante isso, ele vai levar o sobrinho dele, vai com a esposa Sara e vai com o sobrinho Ló. E é nesse trecho da história de Abraão e Ló que eu quero trazer um pouquinho para vocês sobre essa inquietação. Quando Abraão sai da terra dele, já é um sinal de inquietude, né? Então ele está saindo para buscar novas coisas, conhecer novos lugares, novas terras. E ele sai com seu sobrinho Ló. E aí, Abraão era muito rico, Ló também tinha muitas riquezas e acabou que em um determinado tempo eles não tinham mais onde colocar o gado. Então os empregados dele começaram a discutir, começaram a brigar. Então, para que não houvesse briga entre Abraão e Ló, Abraão conversou com Ló sobre isso e pediu para que Ló escolhesse onde ele queria ficar. Ló, então, ele resolveu que ficaria na parte do Rio Jordão. Esse texto está em Gênesis 13, a partir do versículo 1. E aí a gente vê toda essa história de Abraão e Ló. Ló escolhe então a melhor parte. Aqui é aquela parte que para ele, é a parte mais fácil. Um lugar que tenha um rio maravilhoso para fazer uma plantação, para criar o gado. Então foi ali que Ló resolveu que iria ficar, que iria se estabelecer. Já Abraão, ele que mandou Ló escolher, então agora ele tinha à frente dele um desafio, uma inquietação. Ele agora estava inquieto, ele precisava descobrir o que tinha no lado da terra que Ló não escolheu, que ficou para ele. E aí essa inquietude, o que era essa inquietude aí? Ele precisava descobrir tudo que estava ali naquela terra. Por essa história de Abraão, a gente consegue perceber que a inquietude não é algo ruim. E por que a criança, a gente vê essa inquietude da criança como algo ruim? Porque ela acaba mexendo muito com o ambiente. E antigamente as crianças tinham muito mais espaços para brincar. Quando elas não tinham espaço dentro de suas casas para brincar, a rua era o seu quintal. Hoje em dia as crianças estão em apartamentos bem pequenos, que os apartamentos estão cada vez menores e as crianças não têm onde brincar, onde correr, e acaba tendo que brincar realmente dentro do apartamento e eles vão causar realmente um certo barulho, um certo incômodo por ser dentro de casa. E no tempo que a criança brincava no quintal, brincava no meio dos seus sítios, né, na rua, não existia tanto essa irritação quanto a inquietude da criança, justamente porque a criança tinha bastante espaço. Então, o que hoje a gente reclama da inquietude da criança é justamente a falta de espaço para que ela possa brincar e descobrir. Essa inquietação é a descoberta
da criança. E por conta dessa necessidade da criança de estar inquieta, estar descobrindo novas coisas o tempo todo, muitas crianças estão sendo diagnosticadas como a criança que tenha TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção por hiperatividade. E na verdade, muitas vezes a criança está só brincando, só que os pais, por muitas vezes acharem a criança muito inquieta, não tem espaço para a criança. Não dá para você simplesmente dizer fica quieto e a criança ficar quieta. Ela precisa se movimentar para que ela possa se descobrir, até porque ela não tem tanto o controle do seu corpo, das suas emoções. Como a gente já conversou aqui, a criança ela precisa realmente explorar toda essa inquietude que ela tem, essa vontade de brincar, esse anseio por conhecer o novo, porque tudo para a criança é novo, é muito novo. Então ela tem realmente esse anseio. E por ser tudo novo, a criança quer ver tudo, quer explorar tudo. E aí fica aquela inquietação realmente dentro de casa. E ela não quer só explorar o seu espaço, ela não quer somente explorar o espaço dali da casa, não. Ela quer explorar o próprio corpo, os limites do corpo dos pais. Quem nunca foi acordado pelo filho com o filho abrindo o olho, fazendo assim? Quem nunca, né? Então, isso aí faz parte da criança mesmo, da exploração que ela precisa para entender este mundo. E aí, por conta dessa situação, dessas inquietudes que são naturais da criança, alguns pais acabam acreditando que seus filhos têm TDAH. Então, TDAH, que é o transtorno por déficit de atenção com hiperatividade, que é um transtorno neurológico. Mas assim, quais são as características que a criança apresenta? É a impulsividade, é o excesso de movimentação, de hiperatividade, impaciência para ouvir algumas instruções dos adultos. Mas essas características por si só, elas não dizem que a criança tem TDAH. Afinal de contas, qual é a criança que não tem essas características? Até os 4 anos, ela vai querer movimentar tudo, não vai ter concentração com muita coisa mesmo. É natural que a criança até os 4 anos, ela não consiga se concentrar por muito tempo em um brinquedo, em uma brincadeira. É natural. E aí, com essa exploração que a criança ela precisa fazer, muitas vezes você tá em casa e vê aquele silêncio. E aí você pensa assim, ah, que bom, tá tudo silêncio. E aí você se desespera, porque você lembra, se tá tudo silêncio, sua criança está aprontando alguma, seu filho está aprontando. E aí você chega lá, ele realmente está aprontando. Está lá todo sujo de batom, está lá todo sujo de manteiga, que tal todo riscado. Isso tudo faz parte da exploração que o seu filho precisa fazer. É importante para a criança ela estar realmente em momentos sozinho. Só que aí você vai me dizer assim, Miriam, não posso deixar meu filho sozinho, ele vai aprontar. E vai mesmo. Só que aí, o que é esse deixar sozinho? É você deixar a criança brincar sozinha. Seu filho precisa brincar sozinho, ainda que você esteja do lado dele. Não precisa você ficar dirigindo a brincadeira que ele vai fazer o tempo todo. Isso tudo, essa inquietação, essa exploração faz parte da infância. Mesmo que você esteja ali do lado dele, ele está ali brincando sozinho, se concentrando, criando as próprias interações, entendendo o que é preciso fazer com aquele brinquedo, seja de encaixe, seja do que for. Ele precisa se concentrar, ele precisa de um momento consigo mesmo. Assim como você, mãe, precisa, como nós mães precisamos desse momento sozinhas, a criança também precisa. Só que aí você vai fazer esse momento dele sozinho, é só você não brincar com ele, estar ali do lado dele, mas permitir que ele tire as próprias conclusões da brincadeira, que ele solucione ali e até mesmo ajuda ele a entender o corpo dele e a concentração dele. Lembra que a gente conversou que na birra a criança ela não tem, na verdade, regulação dos movimentos, ela não consegue controlar domínio dos movimentos. Então esse momento da brincadeira vai servir para a criança entender que ela vai se concentrar e manter o corpo em um certo estágio de neutralidade, uma inércia, né? Vai manter ali quietinho. E para que ele possa ajustar realmente a concentração com o corpo.
Então, isso tudo vai ajudar ele a fazer isso. A brincadeira de concentração, de quebra-cabeça, de jogo da memória, são brincadeiras que são importantes para a criança aprender a se concentrar. E no mais, leve seus filhos para brincar no parque, leve seus filhos para brincar em lugares que tenham bastante espaço, porque a criança precisa correr, ela precisa gastar essa energia aí. É levar realmente a criança para brincar em espaços amplos, que ela possa de repente brincar subindo uma árvore, ou ter o espaço mesmo de brincar com seus amigos. Ela precisa explorar. Então, espaços de natureza são muito importantes para a criança. É importante para eles aprenderem a explorar o mundo. Afinal de contas, o Criador já nos estimula a isso, a explorar, fazer essa exploração do mundo. Isso é inerente ao ser humano, essa exploração, essa inquietude. O que precisamos fazer é entender os nossos filhos, entender que isso é natural. Toda criança, ela é inquieta e ela precisa gastar essa energia aí. Vamos continuar depois o nosso papo sobre comportamentos infantis. Então fique conosco no canal Fraterno Kids. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez sentido para você, compartilha, tá bom?